Top 5 dos conflitos mais inacreditáveis da história humana. Você vai entender como um exército de 100 mil homens se destruiu sozinho na escuridão por causa de um carregamento de bebida. E como o destino de duas superpotências globais quase foi decidido pelo disparo contra um animal de fazenda. Este não é um caso isolado. Os arquivos oficiais da história escondem conflitos documentados por governos, onde o bom senso simplesmente deixou de existir. Momentos onde nações inteiras marcharam em direção ao caos, por motivos inacreditáveis. Voltamos ao ano de 1961. O governo brasileiro colocou sua frota naval e caças da Força Aérea em alerta máximo. Uma potência europeia havia enviado um destroyer de guerra blindado para invadir nossa zona econômica. O país esteve a um passo de disparar o primeiro tiro por causa de uma disputa territorial surreal que desafiou o direito internacional. Vamos para o top 5 das guerras mais bizarras. O cenário é o mar profundo e isolado da costa de Pernambuco. Na escuridão da noite, grandes barcos pesqueiros franceses cruzaram a fronteira invisível do Brasil. Sem qualquer autorização, as tripulações começaram a arrastar redes pesadas, saqueando toneladas de lagostas no fundo do mar, sob o manto do silêncio. A resposta de Brasília foi imediata. Durante a madrugada, navios de guerra da Marinha do Brasil cortaram o oceano em silêncio absoluto de rádio, com as luzes totalmente apagadas. Eles cercaram os pesqueiros estrangeiros no escuro, ordenando a interrupção da pesca clandestina e a retirada imediata. Mas o governo da França reagiu de forma inédita. Paris enviou o Tartu, um destroyer de guerra blindado e carregado de mísseis, iniciando uma caçada mortal na escuridão do Atlântico. Em Brasília, o presidente João Goulart assinou a ordem de prontidão máxima. O exército brasileiro marchou em direção ao litoral e os estoques de munição real foram abertos. O país estava oficialmente pronto para abrir fogo e afundar a frota francesa se o território fosse violado. Na calada da noite, a Força Aérea Brasileira entrou em ação. Aviões da FAB caçaram o navio francês no escuro. Eles voaram a apenas 30 metros de altitude, quase raspando no mar, com as luzes totalmente apagadas. Quando estavam exatamente em cima do navio inimigo, acionaram todos os holofotes e sinalizadores de uma vez, transformando a noite em dia. O ataque surpresa de luz flagrou os marinheiros franceses correndo para os postos de combate em pânico. O recado do Brasil estava dado. Diante do perigo real de um confronto armado por causa do crustáceo, a disputa saiu dos oceanos e foi parar nos tribunais internacionais. Foi nesse momento que a diplomacia atingiu o ápice do absurdo. Os advogados franceses tentaram uma manobra jurídica bizarra para justificar a invasão e manter os seus barcos pesqueiros na região. Eles alegavam que a lagosta é um peixe, porque ela dá pequenos saltos e nada pelo oceano. Portanto, segundo a França, elas pertenciam a águas internacionais e qualquer país poderia pescar. O governo brasileiro rebateu com uma lógica cirúrgica, que entrou para a história do direito internacional. A resposta oficial foi curta e implacável. Se a lagosta, que caminha no fundo do mar, é um peixe porque dá pequenos saltos, então o canguru, que salta pela terra, é um pássaro. Sem argumentos diante do ridículo da situação e pressionada pela Marinha Brasileira, a França recuou. Em 1963, Paris assinou um tratado oficial aceitando a soberania do Brasil sobre o território marítimo. O primeiro grande conflito do nosso arquivo foi resolvido sem derramamento de sangue. Mas se você acha que nações enviando frotas de guerra por causa de crustáceos é o limite da loucura humana, é porque você ainda não viu o que acontece quando o próprio exército decide beber antes de enfrentar o inimigo. Vamos para o top 4. O ano é 1788. O cenário é a cidade de Caransebes, na atual Romênia. Um exército massivo de 100 mil soldados do Império Austríaco marchava em direção à fronteira para combater os rivais do Império Otomano. Durante a noite, a cavalaria da vanguarda cruzou um rio para patrulhar a região e tentar localizar o inimigo. Mas em vez de soldados otomanos, eles encontraram um grupo de comerciantes locais que vendiam uma forte bebida destilada. Cansados e estressados pela marcha militar,
Os soldados austríacos decidiram comprar todo o estoque de bebida e começaram a beber ali mesmo. Horas mais tarde, um grupo da infantaria austríaca cruzou o mesmo rio e encontrou os cavaleiros embriagados. Os soldados a pé exigiram uma parte da bebida, mas os cavaleiros se recusaram a dividir, montando defesas improvisadas ao redor dos barris. Uma discussão violenta começou no escuro. No meio do empurra-empurra, um soldado irritado puxou o gatilho e disparou um tiro para o alto. O som do disparo ecoou na calada da noite e na mente dos homens alcoolizados, o pior havia acontecido. Alguém entrou em pânico e gritou na escuridão: "Os turcos atacaram!" O exército austríaco era gigante, mas composto por soldados de várias nacionalidades que não falavam a mesma língua. Quando os oficiais gritaram em alemão para os soldados pararem, a infantaria entendeu que os gritos eram o grito de guerra dos invasores turcos. O pânico se espalhou como pólvora por todo o acampamento de 100 mil homens. Regimentos inteiros começaram a atirar e a disparar canhões contra as próprias sombras, acreditando que estavam cercados pelo inimigo. O caos foi tão violento que o próprio imperador da Áustria foi derrubado de seu cavalo e caiu dentro de um lago para não morrer pisoteado. Ao amanhecer, o exército austríaco estava completamente destroçado por si mesmo, com milhares de baixas provocadas por fogo amigo. Quando o exército otomano real chegou ao local dias depois, encontrou um cenário de destruição total sem precisar disparar uma única bala. Uma tragédia militar provocada pelo excesso da bebida e pela escuridão. Vamos para o top 3. O ano é 1932 e no deserto da Austrália Ocidental, o governo local se viu obrigado a declarar uma guerra literal contra um inimigo implacável. Uma população de mais de 20 mil emus, que são aves gigantes e velozes parentes do avestruz. Devido a uma seca severa, esses animais invadiram em massa as terras cultivadas, destruindo cercas, devastando as plantações de trigo e arruinando o sustento dos fazendeiros locais que já sofriam com a crise econômica. Sem conseguir conter a fúria das aves, os fazendeiros recorreram ao Ministério da Defesa, exigindo uma intervenção militar pesada, e o governo aceitou o desafio, enviando soldados de elite armados com metralhadoras automáticas e milhares de cartuchos de munição para exterminar a ameaça. A operação militar virou um inferno tático, porque os emus reagiram com uma velocidade assustadora, se dividindo em pequenas células de fuga, lideradas por machos alfas que corriam a mais de 50 km por hora, humilhando a pontaria dos soldados. O exército montou metralhadoras em caminhões para caçar as aves em alta velocidade, mas os veículos blindados atolavam no deserto, e o impacto dos buracos travava o mecanismo das armas, transformando o ataque em um completo fiasco estratégico. Após semanas de caos e milhares de cartuchos desperdiçados na areia, o Ministério da Defesa ordenou a retirada imediata das tropas, selando a maior e mais vergonhosa derrota militar da história da Austrália, provocada por pássaros. Vamos para o top 2. O ano é 1859. E na ilha de San Juan, uma ilha isolada no estreito de Juan de Fuca, na fronteira entre os Estados Unidos e o Império Britânico, a tensão geopolítica explodiu por causa de um único disparo. Um fazendeiro americano perdeu a paciência ao ver um porco de propriedade britânica invadir sua horta e destruir suas plantações, puxando o gatilho e matando o animal na mesma hora. O que deveria ser uma disputa simples entre vizinhos virou uma crise de soberania nacional, porque os britânicos ameaçaram prender o americano, forçando o exército dos Estados Unidos a enviar tropas armadas para ocupar a ilha e proteger o seu cidadão. A reação do Império Britânico foi avassaladora, enviando 3 navios de guerra blindados e mais de 2.000 soldados para cercar a costa, enquanto o exército americano respondia instalando canhões pesados no topo das colinas.
Durante meses, as duas maiores potências do planeta se encararam com as armas engatilhadas, prontas para iniciar uma guerra global de proporções catastróficas. Tudo porque nenhum dos lados aceitava recuar pela morte de um porco. O bom senso só prevaleceu quando ordens diretas de Londres e Washington exigiram a retirada das frotas, transformando aquele impasse tenso na crise militar mais ridícula da história americana. Vamos para o top 1. O ano é 1838 e o nosso arquivo de insanidade atinge o topo com o conflito mais inacreditável de todos. Uma invasão militar real motivada por uma conta de doces não paga. Tudo começou anos antes, na periferia da Cidade do México, quando oficiais do exército local causaram um quebra-quebra violento, destruindo e saqueando a loja de um humilde confeiteiro francês chamado Remontel. Ignorado pelas autoridades mexicanas, o confeiteiro enfurecido decidiu enviar uma carta de socorro direto para o rei da França, exigindo uma indenização astronômica pelos prejuízos causados à sua confeitaria francesa. O rei da França usou a destruição da confeitaria francesa como o pretexto perfeito para expandir o seu império, exigindo o pagamento imediato de uma fortuna absurda em moedas de ouro do governo do México. Como os mexicanos se recusaram a pagar por uma conta de doces, uma gigantesca frota de navios de guerra da França bloqueou os portos, bombardeou as fortalezas e invadiu o país, deixando centenas de mortos nos campos de batalha. A sangrenta Guerra dos Pastéis provou que os livros oficiais escondem conflitos onde o orgulho dos reis vale muito mais do que o bom senso da humanidade. Se você chegou até aqui e busca a verdade oculta por trás das maiores excentricidades e segredos da nossa história, deixe o seu gostei e faça parte do nosso Triângulo dos Mistérios e se inscreva agora no Longitude 71 para traçar novas coordenadas.